A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amados, nós queremos convidar-vos para a meditação da Palavra de Deus. Desta feita, no livro de Ezequiel, capítulo de número 34, versículos de número 1 até o versículo de número 10. Capítulo 34 do livro de Ezequiel, versículo 1 até o versículo de número 10. Confiram conosco em nome de Jesus. Versículo 1: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolas o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dura serviço. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pastos para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor Deus. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e se tornaram pastos para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pastos para vós, ó pastores infiéis.
Queridos, amados irmãos e amigos, eis aqui a palavra de Deus que queremos trazer como reflexão para as vossas vidas nesse momento. A palavra de Deus que é a nossa bússola espiritual. A palavra de Deus que é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus que é caminho para a nossa vida espiritual e exemplos para a nossa jornada material e espiritual, pois todos que almejam uma trajetória perfeita, cheia das bênçãos de Deus, eles andam conforme esta bússola. Eles têm a palavra de Deus como seu guia forte e fiel. E nós não poderíamos deixar de dizer neste momento que a palavra do Senhor precisa em muito ser esclarecida para muitos dos irmãos e para muitas das pessoas. Haja luz e haja vista, muitas das vezes as verdades da palavra de Deus que nós precisamos conhecer e saber não são divulgadas, pregadas e ensinadas nos púlpitos de muitas das congregações. Em muitas das denominações existe um medo de se declarar muitas das coisas que estão contidas nas páginas da Bíblia Sagrada. Entre os 66 livros bíblicos da Bíblia Sagrada, em que nós evangélicos carregamos, aleluias, muitas coisas são ocultas, não são pregadas e ensinadas como deveriam ser, para que as pessoas entendessem a real verdade do que aquele versículo, aquele capítulo está esclarecendo para nós. Mas nós, com o compromisso de Deus, porque o nosso compromisso é com o Senhor, nós não somos compromissados com o homem, nós temos que prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que nós falamos, fazemos, de todos os nossos caminhos, de todo o nosso proceder. Mas muitas pessoas prestarão conta ao Senhor. Por quê? Porque não ensinaram a verdade como convém aos santos de ensinar para a igreja e para o povo do Senhor. Antes encobriram algumas coisas para não comprometer as suas barganhas, aquilo que vai os beneficiar, porque muitos sabem que se ensinarem a palavra de Deus ao pé da letra para os cristãos que são ingênuos e muitas vezes são pessoas leigas, irão passar a entender a realidade, e muitas das ovelhas deixarão de ser pastos para pastores infiéis, para pessoas infiéis e injustas, que muitas vezes usam da sua posição para escravizar a igreja e o povo do Senhor, e não esclarecer a realidade para que eles sejam um povo liberto e livres, com a mente esclarecida, para assim seguir a sua jornada. E nós temos esse compromisso com Deus, de trazer a realidade para você. Aleluias! Dentro de nossa pequenez, de nossa limitação, mas na orientação do Espírito do Senhor, nós esclarecemos para você muitos pontos dos que você precisa de esclarecimento. Esta palavra que nós acabamos de ler, nos versículos do capítulo 34 do livro de Ezequiel, nós
Se nós observarmos os capítulos anteriores, a Bíblia já vem nos mostrando muitas das lamentações e muitas das vezes em que Deus se dirige para o seu servo, para que ele transmita para o povo, para os reis, para os dominadores, a palavra santa, direta de Deus, para aqueles que necessitam e precisam ouvir de Deus a verdade acerca da visão de Deus para com aquela pessoa, para com aquele governante, para com aquele servo, para com aquele povo. E nos versículos e capítulos anteriores ao capítulo 34 de Ezequiel, Deus já vem fazendo diversas reclamações, diversas lamentações têm sido divulgadas, diversas vezes que Deus tem se levantado para falar com o povo, para repreender, para corrigir. Por quê? Porque não estavam nos conformes do padrão da sua palavra, não estavam nos conforme da sua lei, não estavam nos conforme do temor do Senhor. E nesse capítulo 34 do livro de Ezequiel, Deus decidiu-se direcionar-se diretamente para o anjo das igrejas, falando no literal universal, no todo, no geral. Porque o Senhor aqui, ele se direciona àqueles que têm a responsabilidade de Deus de proteger a ovelha, de cuidar da ovelha, de guiar a ovelha de Deus. Aqueles que têm a responsabilidade de dar mantimentos para a igreja, diz lá, pela igreja, pelas ovelhas, pelo povo de Deus. Deus se direcionou diretamente para os pastores de Israel. E por que não dizer no geral, para os pastores, para os administradores, espiritualmente falando? Você está me entendendo? Aleluias. E nos versículos da palavra de Deus, nós percebemos a veracidade da palavra que Deus transmite com muita veemência, porque ele chega até o profeta Ezequiel, que diz para ele, aleluias, profetiza contra os pastores de Israel. Não era para falar a favor, era para profetizar contra. Era a repreensão de Deus, era a correção de Deus. Por quê? Esta correção de Deus, esta repreensão de Deus para os pastores de Israel, porque eles não estavam agindo conforme a ordem de Deus, eles estavam agindo no contrário ao que Deus os havia determinado e ao contrário do que determina a palavra do Senhor. A Bíblia diz que eles, aleluias, não estavam mais pastoreando as ovelhas de Deus, eles estavam pastoreando a si mesmos. Não estavam mais cuidando da ovelha de Deus, eles estavam cuidando deles mesmos. Eles não estavam mais zelando pela ovelha do Senhor, eles estavam zelando por eles, por aquilo que os convinha, por aquilo que os beneficiava. Preste atenção na palavra do Senhor, aleluias, porque ela é bem clara. Glória a Deus. Aí o Senhor diz, profetiza-lhes e diz, assim diz o Senhor para vós, pastores de Israel, pastores das ovelhas de Deus. Ai
dos pastores. De quais pastores? Aleluias. Daqueles que se apacentam a si mesmos. Ai deles. Ai dos pastores. Quais pastores? Daqueles que não apacentam mais as ovelhas de Deus. Ai dos pastores. Quais pastores? Aqueles que comem a gordura, a comida pura, veste-se nas melhores vestimentas, as mais caras, mais bonitas, mais belas, comem do bem e do melhor, estão sempre por cima, buscando seus interesses, cuidando da sua própria vida, do seu bem-estar, além de seus status, cuidando do seu ego, cuidando de suas condições financeiras, cuidando bem de suas famílias para que estejam bem cuidadas. Mas e as ovelhas de Deus? Enquanto eles estão comendo do cevado, não apacentam as ovelhas do Senhor Deus. Estão buscando o melhor para si e não para a ovelha do Senhor. Estão preocupados com o seu futuro, com o seu amanhã, com a sua posição, com a sua estatura, com as suas condições financeiras, com o que estão vestindo no futuro, futuramente, com o seu bem-estar financeiro, com o seu bom alimento futuramente, e não estão nem aí para a igreja de Deus. Aleluias. Ai de vós, pastores e fiéis. É a palavra do Senhor que está falando. Aleluias. Somos só porta-voz de Deus para você abrir seus olhos. Aleluias. Abrir a sua mente espiritual. Glória a Deus. Enxergar de perto. Aleluias. O que está acontecendo aí onde você está. Na denominação que você está congregando, na igreja que você está frequentando, na religião que você está servindo, veja se não está procedendo dessa forma com aqueles que devem cuidar de você, cuidar das ovelhas, cuidar das almas, das pessoas que estão ali para serem cuidadas, para terem um aprendizado espiritual de Deus. Aleluias. Essa mensagem é para você que tem o seu líder como um espelho para a sua vida. Oh, Deus está abrindo teus olhos agora. Deus está abrindo a sua mente agora. Porque muitas vezes a gente lê, e às vezes não tem aquele discernimento de enxergar o que a palavra está querendo falar. Para quem é que ela está se direcionando? Sim, para os pastores de Israel, mas a Bíblia é nosso guia, nossa bússola. E hoje serve para os pastores do mundo atual. Hoje serve para os pastores e administradores atual das nossas vidas. Ele é o nosso instrumento. Aleluias. Glória a Deus. Ela é o nosso guia, a nossa bússola espiritual. É ela que nos corrige. É a palavra de Deus que nos ensina. Glória a Deus. Ai demais. Ai dos pastores. Por quê? Porque
comer a gordura, de apacentar a si mesmo, de vestir-se de lã, de estarem preocupados com o seu bem-estar, de estarem preocupados com a sua condição financeira e da sua vida e da sua família, e não com a igreja, com a ovelha, com o povo de Deus. Ai dos pastores infiéis. Por quê? Porque as ovelhas que estão fracas, famintas, fracas, com fome, fracas, precisando de cuidados, precisando de um ombro amigo para se escorar, precisando de ajuda em todos os aspectos. Está fraca espiritualmente, materialmente, precisando de ajuda espiritualmente, materialmente. Aleluias. Ai de vós, pastores, porque as ovelhas fracas, vós não fortalecestes, não ajudastes, não amparastes, não socorrestes. Aleluias. Ai de vós, pastores infiéis. Por quê? Porque a ovelha doente vós não procurou curar, não deu remédios para elas serem curadas, remédios não apenas espirituais, mas remédios materiais. Por que eu digo isso? Porque é para isso que serve a casa do tesouro. Você que é pastor sabe do que eu estou falando. É para isso que serve o mantimento que é depositado na casa do tesouro da igreja e que fica sob o controle dos pastores e administradores. Está lá na casa do tesouro condições financeiras para você fortalecer a ovelha que está fraca, não apenas na fé, mas também na vida material e financeira. Estará na casa do tesouro condições para você curar a ovelha que está enferma, levando medicamentos para elas se reerguerem e permanecerem sãs, espiritual e material. É a palavra que é pura que fala. Aleluias. Olha só, ai dos pastores infiéis de Israel, e por que não dizer do mundo. Aleluias. Porque a ovelha quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer ao aprisco, a perdida não fosse buscar, porque julgas já ter demais, julgas às vezes não precisar sair para buscar a ovelha perdida, sofrer, suar, para ir em busca daquela que está lá, desgarrada, procurar saber por que ela está desgarrada, porque ela está distanciada, porque ela se afastou, porque ela está tão debilitada, porque ela está sem se aproximar do aprisco, porque ela ficou tão distante, deixou-la para lá, escanteou-la, esqueceu, porque para muitos aquela ovelha não serve mais, só serve apenas aquelas que estão lhe dando lucros, só serve apenas aquelas que estão lhe dando estatura, só serve apenas aquelas ovelhas que estão ali no sofrimento, muitas vezes sendo regrada com rigor, com severidade, para dar lucro àqueles que deviam, aleluias, apacentar a ovelha, o povo de Deus, mas antes apacentam a si mesmo e rege as ovelhas de Deus com rigor, aleluias, e com dura serviço. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Ai de vós, é a palavra de Deus que está dizendo.
Ai dos pastores infiéis. Por quê? Porque além de não buscar dar a gordura para as ovelhas, a melhor vestimenta para as ovelhas, apacentar as ovelhas e não a si próprio, além de não fortalecer a ovelha fraca, não curar a ovelha que está doente, não ligar aquela que está quebrada, não buscar aquelas que estão desgarradas e perdidas. Aleluias! Queres dominá-la, queres ser o dono da ovelha, queres dizer que a possui, que tem domínio sobre elas, e ainda as queres reger com rigor e dureza, sangue e fogo. Deus tenha misericórdia de vós, que a ira de Deus, aleluias, não venha até vocês, mas que vocês se convertam de coração para Deus e comecem a fazer a palavra de Deus, a usar de vossa responsabilidade como convém aos santos, para a glória de Deus e não para a sua glória, para o louvor do Senhor e não para o louvor a vocês, a vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes as dominam com dureza, com severidade, com serviço, achando ser o dono da ovelha, achando ter o domínio da ovelha. Amados irmãos, aleluias, a Bíblia continua dizendo, versículo 5, assim se espalharam, muitas ovelhas se espalhou, foram embora, estão desgarradas, perdidas, outras estão, aleluias, em apriscos, outros apriscos que Deus abre as portas para que as ovelhas não fiquem desgarradas, mas Ele abre várias portas, vários apriscos, várias denominações, para que as ovelhas possam achar um aprisco para agregar-se. Aleluias! Entenda a palavra de Deus. Deus abre várias denominações de Deus, de doutrina, que estão baseadas na palavra do Senhor, na lei de Deus. Porque às vezes tem denominação, religião que acham que apenas ela é certa, é a chancela, é a porta do céu, e não é. Tem igrejas, tem denominações que acham, tem religiões que acham que eles é o melhor, que eles é o único, não há outros. Eles são iguais aos fariseus. Os fariseus diziam que eles eram os certos, os corretos, que eles eram os que seguiam a verdade, mas eles eram os mentirosos, eles eram os falsos, eles eram os presunçosos, eles eram aqueles que só enganavam, porque eles só queriam estatura, poder, nome, popularidade, fama, riquezas, só queriam aproximações com as leis e com os políticos da época, só queriam estarem sobre estaturas, posições elevadas, e diziam que os heveus, os saduceus, os outros demais eram todos errados, apenas eles eram certos. Diziam até que os cristãos que seguiam o cristianismo, os seguidores de Jesus, eram os errados para os fariseus. Apenas os fariseus diziam que eles eram os corretos, e eles nunca foram os corretos, sempre foram os falsos, sempre foram os mentirosos. Assim é muitas denominações, muitas religiões que dizem ser a certinha, os certinhos, os santinhos, e são os mentirosos, não pregam a verdade,
não falam a verdade, não ensinam a verdade, escondem a verdade. Eles não apacentam a ovelha de Deus, apacentam a si mesmo. Eles comem do bom e do melhor, e a ovelha sofre sem ter nem o que comer. Eles vestem do bom e do melhor, e a ovelha não tem nem do que e com o que se vestir. Eles, aleluias, são aqueles que apacentam a si próprios, querem a estatura para si, querem a riqueza para si. Eles são aqueles que, aleluias, glória a Deus, não fortalecem a ovelha que está fraca, fortalecem a si mesmo e os seus próprios celeiros. Eles são aqueles que não ajudam a ovelha que está quebrada, ferida. Eles ajudam apenas a si e as suas próprias famílias. Aleluias. Eles são aqueles que, na verdade, aleluias, não está nem aí para a ovelha que está desgarrada, aquela que está perdida. Eles estão preocupados apenas consigo mesmo e com a sua própria casa, sua própria família. Porque enquanto a ovelha está perdida, desgarrada, ferida, com fome, sem ter o que vestir, sem ter o que comer, eles estão com a vida boa, vivendo do bom e do melhor, usando seus melhores ternos, comendo os melhores alimentos, usando seus melhores carros, viajando para onde eles bem querem viajar, com condições financeiras. Aleluia! E a igreja sofrendo, a ovelha morrendo, e eles superabundando em riqueza, em bem-estar na sua vida material, e não estão preocupados com a ovelha que está ferida. Aleluias! Mas enquanto está lá a ovelha perdida e ferida, eles estão preocupados com o aumento dos juros das suas poupanças. E a ovelha ferida, machucada, desgarrada, perdida, com fome, sem ter o que comer, doente, sem ter condições de comprar medicamentos muitas vezes, e os pastores e fiéis, muito bem de vida. Aleluia. Ah, irmãos, mas todo trabalhador é digno do seu salário. Eu sei, seu salário, ele é digno do salário e não da riqueza. Ah, mas nós temos a promessa de sermos cabeça e não cauda, não só vocês, mas a igreja toda, o povo de Deus todo. Todo aquele que é fiel a Deus tem a promessa de ser cabeça e não cauda, tem a promessa de estar por cima e não por baixo, tem a promessa, aleluia, de ser digno do seu salário, daquilo que ele deposita. Se ele deposita, ele é, aleluia, merecedor de ter aquilo que ele depositou de volta nas suas necessidades, para cobrir as suas necessidades, para cobrir as suas carências. Era assim que era a igreja primitiva. Todos vós sabem que a igreja primitiva, ela tinha um compromisso de ajudar aquele que estava menos favorecido. Aqueles que estavam doentes, eles iam ajudar. Aleluias, para que eles ficassem sãos. Aqueles que estavam presos, eles oravam, buscavam, ajudavam, para que Deus os soltasse. Aqueles que estavam precisando de ajuda financeira, eles iam e ajudavam. Aqueles que estavam precisando de uma cura, eles oravam para Deus curar. Aqueles que estavam precisando de uma mão amiga, eles iam se reerguer. A igreja primitiva de Deus do passado está longe da igreja atual que nós observamos e vemos hoje. Aquela igreja primitiva, irmãos e amados, que você sabe que está na Bíblia e que existiu há muitos anos, hoje, aleluias, já não existe mais. Aleluias. Porque hoje não se encontra mais aqueles verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, de coração puro, que ama de verdade o seu próximo como ele ama a si mesmo, que quer ver o próximo bem como ele quer ver a si mesmo, que quer ver o próximo prosperar como ele quer ver ele mesmo prosperar, que quer ver o próximo vivendo as promessas se cumprindo nas suas vidas como eles querem que a promessa se cumpra.
nas suas próprias vidas. Aleluias! E aquela igreja primitiva que ajudava, que estava presente para socorrer, para ajudar, para amparar, para fortalecer, para dar o melhor para a ovelha de Deus, para dar o melhor alimento, o melhor vestimento, a melhor comida, o melhor cuidado, o melhor zelo. Aleluias! Está distante de muitos que nós vimos nos dias atuais. Mas escute só. Aleluias! Aleluias! Versículo 6. As minhas ovelhas, diz o Senhor, andam desgarradas por todos os montes, jogadas, e por todo o elevado outeiro, pelas montanhas, por muitos lugares. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, por toda a terra. As ovelhas de Deus estão espalhadas, não apenas em um lugar, elas estão por toda a terra. Glória a Deus. As ovelhas de Deus não estão apenas em uma denominação, em uma religião. Ele está espalhado em diversos lugares, porque os olhos do Senhor está procurando e observando os fiéis da terra. E não aqueles que estão na denominação tal, naquela ou naquela outra. Os olhos de Deus está contemplando, está procurando e buscando os fiéis. Aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Aqueles que buscam santidade, fidelidade, que buscam ser guiados pela palavra, que vivem pela palavra, que vivem na sinceridade, não com mentira, falsidade, para barganhar, para viverem barganhando, aleluia, nas custas das ovelhas de Deus. Os olhos de Deus estão buscando, aleluia, aqueles que vivem em fidelidade e em inteireza de coração perante o Senhor. Aleluias! Porque as ovelhas de Deus estão espalhadas? Porque, diz o Senhor, versículo 6, por não haver quem as procure, ou quem as busque, porque quem deveria procurá-la e buscá-la, estão procurando apenas seus benefícios próprios, seus bem-estar próprios, seus cuidados próprios, sua própria vanglória. Aleluia! Ai de vós, diz a palavra do Senhor, porque se não acreditam que pagarão, aleluias, a mão de Deus, no tempo certo, vai cobrar de vós. E todos vós sabem muito bem desta palavra, porque é bíblica, é a palavra do Senhor que está falando. Aleluia! Somos apenas porta-voz do Senhor para dizer isso para você, porque às vezes é preciso Deus enviar alguém para dizer a você que se você não se converter de coração para o Senhor, Ele vai cobrar de você. Você vai, aleluias, receber o toque da mão pesada de Deus, e Ele vai recobrar da sua vida. Aleluias! Pela sua falta de responsabilidade para aquilo que Deus confiou a você, pela sua falta de temor a Deus, porque quando a pessoa conhece a verdade e mesmo assim distorce-a para o seu bom uso, para o seu bom proveito, para se beneficiar com falsidades bibliocêntricas e ensinar ao povo de Deus, a ovelha de Deus, e conduzir o povo de Deus não conforme a Bíblia fala, mas conforme seus próprios interesses, Deus vai cobrar de muitos. Aleluias! Glória a Deus! E nós sabemos disso. Todos nós sabemos dessa verdade. Aleluias! Mas olha só. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, versículo 7. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus,
visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina. Aleluias. Entregues à rapina. E se tornaram pastos para todas as feras do campo. Se tornaram comidas, mantimento, presa fácil para os espertos, para os devoradores, para as feras dos campos, que a intenção dela é devorar a ovelha, devorar a ovelha do Senhor. Aleluia. Por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, por que não dizer administradores, infiéis, que não apacentam as minhas ovelhas conforme a palavra que tenho-vos entregue, conforme a palavra do Senhor. Antes são infiéis e não pastoreiam, não apacentam as ovelhas de Deus, conforme a lei do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E não pastoras, aleluia, as minhas ovelhas. Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, cobrarei dele acerca de minhas ovelhas. Aleluia. Porém termos no seu pastoreio, ou seja, controlarei, reduzirei, paralisarei, colocarei limites. Aleluia. No seu pastoreio, e não se apacentarão a si mesmos, porque ele vai puxar a corda, aleluia, de muitos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, das suas mãos, de vós. O Senhor livrará as suas ovelhas dos pastores infiéis, para que já não lhes sirva de pastos, para que já não lhes sirva de barganha, para que já não lhe sirva de mantimento, para que já não lhe sirva de escadinha, para que já não lhe sirva mais, aleluias, de alavanca para seus poderes financeiros, materiais, para que não sirvam mais de pastos para vocês e para as vossas vanglórias. Deus vai puxar o tapete, Deus vai pesar a mão, Deus vai cobrar. É a palavra dele, no versículo 10, capítulo, aleluias, de número 34 de Ezequiel, versículo 10. Ai de vós, pastores infiéis, porque Deus vai cobrar de muito, aleluia, porque não estão apacentando a ovelha de Deus, mas antes apacentando a si próprio. Deus tenha misericórdia de muitos, mas a ovelha de Deus tem dono. O pastor, o nosso Senhor, nosso pastor, nosso guia, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos conduz com braço forte, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos cura, é Ele quem nos ergue, é Ele quem nos sustenta com força, é Ele quem revigora as forças ao cansado, quem dá força a quem não tem mais vigor, é Ele quem nos faz estar de pé para a sua glória, é Ele que mantém a sua promessa para a sua ovelha, para o seu povo, para cada um de nós, de que um dia estaremos com Ele lá na glória, louvando, aleluia, o louvor eterno e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e digno é de toda a glória e de todo o louvor. Meus amados, que Deus tenha esclarecido para você esta verdade mais uma vez, e que nesse momento, aleluia, a sua mente tenha sido mais esclarecida em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor continue nos guiando a deslançar
nações eternas e celestiais, e que Deus permaneça de braços abertos, estendidos, nos dando a vitória, porque é a promessa de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado para sempre. Glória a Deus. Deus permaneça abençoando a tua casa e a tua família. Deus permaneça abençoando o teu lar. Deus permaneça abençoando a tua pessoa, a tua vida, em nome de Jesus. Deus permaneça abençoando cada um dos teus familiares, tua casa. Deus, bens materiais e espiritual, tua vida espiritual, em nome de Jesus. Aleluias. Que todos permaneçam de cabeça erguidas, olhando para o alvo que é Jesus, autor e consumador de nossa fé. Que possamos continuar conforme o livro de Apocalipse 3:11, conservando o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, em nome de Jesus. Amém.